Eu quero alertar os irmãos, né, para o que Deus está fazendo. Nos próximos dias agora, nós estaremos procedendo com um batismo, né? Nessa próxima semana, domingo que vem agora, é um culto de batismo. É um culto que Deus tem preparado coisas extraordinárias para fazer no nosso meio, querido. Deus tem nos dado a graça, a misericórdia tem se derramado sobre nós. Nós estaremos aqui recebendo alguns irmãos como membros, né, oriundos de outras denominações. Nós estaremos batizando um grupo até expressivo de irmãos aqui no próximo domingo. Eu quero te pedir, querido, e convocar você como igreja, né? Esteja em oração, querido. Esteja orando, esteja intercedendo, esteja clamando. O reino de Deus, né? Ele tem alcançado vidas aqui nesse lugar. Nós temos alcançado bênçãos. Vidas estão sendo salvas, famílias estão sendo restauradas. Deus tem cumprido o propósito dele no nosso meio. E nós estaremos, né, celebrando isso aqui no próximo domingo. Mas também nós não podemos nos esquecer de que nós estamos, né, em guerra. Nós estamos movendo, né, lá no mundo espiritual, tirando almas das mãos de Satanás e trazendo para o reino de Deus. E isso, querido, é algo que nós precisamos, né, estar atentos, vigiar, orar, colocar diante do Senhor. Porque Satanás, ele gosta de caçar confusão onde não precisa, né? Ele gosta de levantar no momento que está todo mundo aí na expectativa do que Deus vai fazer. E Satanás, ele não está brincando comigo e com você. Próximo domingo, a gente já está agendado uma festa na terra e no céu, né? Glória a Deus por isso. E eu quero convidar você, querido, né? Chame, convide pessoas, aqueles que estarão, né, os candidatos a batismo estão aí convidando, né, a família, os amigos, a parentela. A gente vai estar com esse lugar aqui lotado de gente domingo que vem, nós cremos nisso, né? Alguns irmãos chegam, pastor, vai ter que alugar banco. Vai, meu irmão, não te preocupa não, né? Vai alugar cadeira, vamos alugar cadeira. E glória a Deus se ficar a gente em pé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Né? Então esteja preparado, orando, intercedendo por esse momento, você que é a igreja do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, no verso 33. Evangelho de João, capítulo 13, no verso 33. Você que foi encontrando, se coloque de pé, meu amado. Evangelho de João, capítulo 13, verso 33. O Senhor nos ensina assim, né? Se tiver alguém aí próximo a você sem a Bíblia, por favor, compartilhe sua Bíblia com ele, né? Diz assim o Senhor Jesus: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disser aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Com seus olhos fechados, ora ao Senhor. Peça ao Senhor que venha trazer ao teu coração, querido, essa palavra, uma ministração sobre tua vida. Peça ao Senhor que venha sobre você e dê ao Senhor liberdade de agir, mover na tua vida através dessa palavra. Santo Deus eterno, nós ouvimos a tua palavra e te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos alimentar através dessa palavra. O Senhor possa trazer ao nosso entendimento, Deus, a tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos, ó Deus, e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se sentar no seu lugar. Amados,
O texto que nós lemos em João, capítulo 13, ele sucede um fato onde Jesus estava ali com seus discípulos e ele instrui a Judas, né? Que aquilo que ele vai fazer, que ele o faça depressa, que ele não estava ali enganando o Senhor Jesus, mas Jesus faz questão de mostrar para Judas: olha, Judas, eu sei que você vai me trair, né? Então eu sei que você vai sair daqui, vai me vender. E logo após passar por esse momento, Jesus ele fala com os discípulos assim: olha, eu vou para um lugar que vocês não vão poder ir, vocês não vão poder me acompanhar, porque eu estou indo para a cruz. E lá nesse lugar vocês não vão poder ir. Mas eu quero deixar para vocês um novo mandamento. Eu quero que vocês entendam a necessidade de vocês passarem a viver aquilo que todo esse tempo eu tenho demonstrado para vocês. Jesus começa a trazer para os discípulos ali, querido, uma ordenança que ia muito além do que aquilo que os discípulos, o povo judeu, aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir. Jesus estava levantando a régua muito mais alto do que aquele povo estava acostumado a medir. Jesus estava falando assim: olha, eu vou dar a vocês um novo mandamento. E eu estou falando para vocês amarem uns aos outros. Mas não é amar como você ama um irmão, como você ama alguém de forma natural. Não. É como eu vos amei. É como eu demonstrei amor para vocês. Vocês precisam, a partir desse momento, passar a amar a pessoa que está do seu lado como eu amo vocês. E ele completa dizendo assim: olha, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quando Jesus fala isso para os discípulos, querido, a gente vai para a palavra e absorve essa palavra e se alimenta dela. Eu confesso para os irmãos que quando a gente tenta entender a profundidade do que Jesus estava falando, quando a gente tenta entender a dimensão do amor que Jesus está falando, que nós precisamos ter uns pelos outros, querido, eu não posso falar por você, mas quando a gente escuta algumas pessoas, algumas ministrações, alguém dizendo assim: que o amor de Deus nos constrange, eu posso dizer para você com toda a clareza do meu coração, eu fico constrangido diante do Senhor quando eu entendo o nível de amor que eu preciso demonstrar e o quanto eu consigo demonstrar. Porque é uma diferença muito grande. Eu sempre falo para a igreja, eu sempre tenho ministrado para vocês, para que cada um de nós busque no Senhor um direcionamento, uma visão, um propósito, olhar para dentro de nós mesmos e entender qual é a expectativa que Deus tem a nosso respeito. Porque você viver a sua vida, querido, suprindo as suas expectativas, suprindo as suas vontades, os seus desejos, é muito simples. A gente viver a vida da gente para suprir o nosso padrão é muito simples. A gente satisfazer os nossos próprios desejos, isso é simples. Tá certo que nem tudo a gente consegue suprir, mas quando Deus nos chama a demonstrar amor, Ele estabelece um padrão, e o padrão não é o meu, é o dele. Deus nos ensina em que nível eu preciso amar um ao outro, e o padrão que Ele estabelece não é aquele que me satisfaz, mas é aquele que está na expectativa dEle. Quem aqui se considera uma pessoa amorosa? Faz assim com a mão. Você é amoroso? Né? Tem gente que é mais largado, né? Tem gente que... E a gente tende a entender que o amoroso é o carinhoso, é o que chega, é o que afaga, é o que abraça, né? É a descrição do louvor que nós cantamos aqui, é o que abraça, é o que afaga.
Mas amor não é isso, querido. Amor não é você ser carinhoso. Amar, na ótica de Deus, não é você ser bonzinho. Não é você fazer tudo que a pessoa quer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você faz tudo que alguém quer, sabe o que você está fazendo? Você está estragando ele. Não é assim com pai e filho? O pai, quando vai ensinar o filho, o maior princípio que você precisa ensinar para o seu filho, que é limite. Não é ensinar o seu filho que na vida ele pode fazer tudo o que quiser. Porque o dia que você fizer isso, você está estragando teu filho. Eu desde pequeno, meu pai era um mestre em doutrinar. Eu pedia ao meu pai uma coisa e ele falava, não vou te dar. Eu falava, pai, mas por quê? Porque não, você vai ter que aprender que nem tudo você pode ter. Eu posso te dar. Não é pelo valor, não é por quanto custa, mas é porque você precisa aprender que nem tudo na vida você vai poder ter na tua mão. E o dia que você ganhar um não na cara, você vai fazer o quê? Porque aqui dentro de casa você pode, né? O filho dentro de casa, tem família aí que o filho pode fazer o que quiser. Não tem limite. Mas quando sai para o mundo, e que ele descobre que ele vai ouvir mais não do que sim, aí você vai perceber que muitas vezes a forma como nós amamos não é uma forma segundo a visão do próprio Deus. A gente vai aprender, querido, que ser uma pessoa que ama é ser uma pessoa que cuida e zela para que os valores de Deus, os princípios de Deus estejam sendo aplicados através da nossa vida. Porque a maior demonstração de amor que você pode dar para alguém, querido, é você buscar a salvação dela. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, olha, vocês vão aprender, a partir de agora eu estou ensinando para vocês, e não simplesmente ensinando, eu estou mandando. Porque eu estou estabelecendo como um mandamento, não é uma escolha, não é uma coisa que você vai decidir se você quer ou não quer, não é uma coisa que você vai poder falar assim, olha, você eu gosto, você eu não gosto, não. Eu estou dizendo para você que você precisa aprender a amar uns aos outros, e não é da forma como você sabe amar, é da maneira como eu amo. Então Jesus está dizendo para os discípulos, olha, até agora você caminhou de uma forma superficial, mas a partir do momento que eu for para a cruz, que eu entregar minha vida naquele lugar, vocês vão entender o que é amar. E João, querido, deixa eu te contar uma coisa. Quando João escreveu o Evangelho, ele escreveu muito tempo depois de Jesus ter sido morto na cruz. João não foi escrevendo dia a dia. Isso não é um diário de João. Então quando João escreve lá no versículo, quando João descreve aqui no capítulo 13, sobre o mandamento de Jesus, ensinando o que é amar, como deveríamos amar uns aos outros, João já tinha sido ministrado lá no capítulo 3:16, quando ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Amar, querido, é termos a capacidade de nos doarmos uns pelos outros. Isso é tão sério, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um mundo com uma filosofia muito deturpada. A gente está vivendo com pessoas, e quando eu falo mundo, eu não estou simplesmente falando daquela contingente de massa de pessoas que não servem Jesus. Eu estou falando das pessoas que estão dentro da igreja, e que muitas vezes estão dentro do corpo de Cristo, e acha que não precisa prestar conta da vida dele para ninguém. Acha que pode fazer o que quiser dentro da igreja, e que todo mundo, ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou na igreja, eu louvo a Deus, eu vou para o céu. Vou te falar uma coisa, meu irmão, desse jeito não vai não. Porque quando Jesus está nos ensinando o nível de amor, o nível de entendimento, de compreensão que eu preciso ter para com as pessoas que estão à minha volta, aí eu quero te pedir uma coisa rapidamente, dá uma olhadinha à tua volta aqui, querido. Dá uma olhadinha, olha para as pessoas assim, olha lá para trás. Jesus está falando com você.
que eu, você, cada um daqueles que entregou a vida para Jesus, nós somos parte de um único corpo. E não somente nós aqui nesse lugar, mas todos aqueles que professam Jesus como seu único e suficiente Salvador sobre a face da terra. Nós precisamos ter uma vida de testemunho, ter uma vida de unidade, de comunhão, ter uma vida de amor por essas pessoas. Eu não posso pensar ou viver pensando que a minha vida diz respeito somente a mim. Não. A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para o alvo. Eu só posso caminhar no reino se eu tiver uma visão horizontal que me faz enxergar o outro, cada irmão aqui com o amor que eu preciso amar, cada irmão aqui com a resposta que eu preciso dar com a minha vida, para que eu possa honrar a Deus através da minha vida. Eu sempre tenho falado com os irmãos que a gente tem discipulado, aqueles que estão se preparando para batismo. Esses dias eu fui ali dentro ter um momento com eles, e falei, meu Deus, quase que parecia que eu estava querendo que os irmãos desistissem do batismo. Porque eu falei, pensa bem no que você está fazendo. Porque a partir do momento que você declarar publicamente para as pessoas, para a tua família, você declarar para os seus amigos que você serve Jesus, toda e qualquer atitude sua só tem dois caminhos a partir desse momento. Ou você vai honrar a Deus, porque você carrega o nome dEle, ou você vai profanar o nome do Senhor. As pessoas vão olhar para mim. Jesus fez uma pergunta e cabe muito bem dentro disso. Ele falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Ou o que as pessoas dizem que eu sou? Vamos refletir rapidamente sobre o que as pessoas falam de você. O que as pessoas pensam da tua vida, querido. Quando as pessoas olham para você, qual é a impressão que elas têm dela? Qual a impressão que elas têm de você? O que elas conhecem da tua vida, da tua história? O que elas podem dizer de você que hoje professa o nome do Senhor Jesus? O Senhor é tão extraordinário, querido, que a nossa história, aquilo que somos, aquilo que a gente foi, aquilo que a gente viveu antes de conhecer Jesus, tudo aquilo que Deus nos transformou e de onde Deus nos tirou, isso só serve para glorificar o nome do Senhor. Então, querido, parece contraditório, mas enquanto pior é a vida de alguém antes de conhecer Jesus, maior é a manifestação do poder de Deus para transformar essa pessoa em alguém que glorifica o nome do Senhor. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu tenho vergonha da minha história. Eu falei, não tenha não, querido. Você não tem que ter vergonha da tua história, não. Não interessa de onde você saiu. Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. Não interessa a vida que você viveu sem Jesus. Porque o dia que Jesus entrou na tua vida, Ele mudou a tua história. E a partir desse momento, você se torna um servo do Senhor. Você vai morar no céu. Você é a igreja do Senhor Jesus. A eternidade te espera. Só que a história é diferente depois que você entrega a tua vida para Jesus. Porque as pessoas precisam olhar para você e lembrar do que você foi, como algo que você não vive mais, para entender o quão grande amor Deus manifestou na tua vida e compreender e glorificar a Deus pelo que você vive na tua vida hoje. Jesus fala com os discípulos, olha, nisto é que as pessoas vão identificar você como alguém que me serve. Porque, querido, se eu e você não fizermos diferença, se eu e você não vivermos de uma maneira diferente com a qual o mundo tem vivido, se eu e você não caminharmos de uma maneira diferente,
não apresentarmos para o mundo um exemplo que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: poxa vida, olha a transformação que Deus está fazendo na vida dele. Amar, meu irmão, é diferente de gostar. Amar é diferente de você ter um apreço. O amor que Deus nos chama para viver é um amor, querido, que está baseado no nível que Ele estabeleceu para mim, para você. Quando eu amo, eu consigo olhar para as pessoas com as suas limitações, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Eu consigo olhar para as pessoas com as suas limitações e entender que Deus me incumbiu de amar essa pessoa da forma como ela é. Deus nos incumbe, querido, de demonstrar amor, não por interesse. Demonstrar amor não por aquilo que eu posso receber em troca de alguém. Demonstrar amor, querido, é fazer uns pelos outros, independente do que a pessoa tem naquele momento para oferecer. Às vezes a gente chega em um determinado lugar, a gente encontra a pessoa num dia mau. A gente encontra as pessoas em dias terríveis. Você já viveu um dia terrível, não já? Quem já viveu um dia terrível aqui? Um dia assim, se você pudesse esconder, sentar para dentro de um quarto, fechar a porta onde ninguém te acha e só sair de lá quando o problema acabar. Só que Deus nos chama, querido, para demonstrar amor em todo o tempo. E às vezes a gente encontra uma pessoa dessa, não é? E você vai todo feliz para ela e fala assim: bom dia. Ela: o que esse dia tem de bom? Se você descobrir, você me conta. Meu Deus. O que Jesus está nos ensinando, querido, é que amar alguém que nos abençoa é fácil. Amar alguém que você tem afinidade com ela é fácil. Amar seus amigos, amar o ciclo de amizade que você tem, amar as pessoas que te abençoam, amar as pessoas que estão ali cuidando de você, amar a pessoa que está lá, né, fazendo carinho em você todo dia. Isso é fácil, mas Jesus está chamando você para manifestar amor por aquelas pessoas que muitas vezes vão pisar no teu calo. Jesus está chamando a gente para manifestar amor para as pessoas que muitas vezes vão nos aborrecer. Ore por aquele que te persegue, ora por aquele que te odeia. Alguém quer te fazer mal, intercede por ele. Ama essa pessoa. O maior desafio, querido, a gente sempre entende que os maiores desafios que a gente vive na nossa vida emocional. Os maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida estão nas nossas emoções. Porque as nossas emoções, queridos, elas nos roubam a razão. Ela nos tira o senso de equilíbrio. E ela nos faz, muitas vezes, caminhar por caminhos de erros, de desacertos, caminhos onde nós, muitas vezes, vamos gerar um estrago muito grande. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem bons, mas no fim são morte. A gente precisa perceber, querido, que o Espírito Santo de Deus, quando a Bíblia o chama de Consolador, Ele é aquele que nos traz, nos tira das nossas fragilidades emocionais e coloca o nosso pé em lugar firme. Firma os nossos passos. Consolador é aquele que te coloca, te tira do lugar do vacilo, o lugar do desequilíbrio, e coloca você sobre uma terra firme. É o que Davi descreve: olha, o Senhor me tirou de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés em uma rocha. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Há um fruto do Espírito, um dom espiritual que
que é o domínio próprio. E nós precisamos aprender, querido, que para caminhar com Jesus eu preciso desenvolver algumas estratégias. Eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus encontre na minha vida um lugar onde Ele possa trabalhar nas minhas fragilidades. Quando nós estamos falando de relacionamento, relacionamento é diretamente ligado ao amor, porque eu não posso amar se eu não tiver condição de relacionar. Eu não posso amar alguém se eu não conseguir relacionar com essa pessoa. Mas o Senhor Jesus, Ele coloca isso como um mandamento, não porque simplesmente Ele queria imputar algo sobre os discípulos, mas Ele estava trazendo aqui como uma necessidade daqueles discípulos viverem uma vida que glorificasse o nome do Senhor. E Jesus sabia que aqueles homens viveriam tempos difíceis, tempos de luta, tempo onde a própria vida estaria em jogo. Mas Jesus estava mostrando para eles: olha, eu vou ali me entregar na cruz, eu vou morrer naquela cruz, não porque eu fui vencido, mas Jesus morreu naquela cruz, querido, porque Ele desejou ser o nosso Salvador. Havia no coração de Jesus o amor por mim e por você. Havia no coração de Jesus o desejo de que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, glorificando e eu louvando no nome dEle. Mas o próprio Jesus, querido, Ele traz essa palavra para que aqueles homens pudessem caminhar na presença dEle. E Ele deixa junto também o Espírito, para que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e na sua. Aí eu quero te dizer uma coisa: como nós podemos alcançar esse nível de amor que Jesus espera de nós? Através do Espírito Santo na nossa vida. O projeto de Jesus para mim e para você, querido, ele não é um projeto falho. Muito pelo contrário, ele é um projeto completo na nossa vida. Jesus, Ele deixou comigo e com você o Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos traz a razão das coisas. E esse Espírito Santo, querido, na minha vida e na sua, Ele vai nos ensinando aquilo que nós precisamos ser. Ele vai nos ensinando aquilo que nós não podemos ser. Ele nos ensina como nós precisamos viver, aquilo que a gente precisa deixar de lado. Ele baliza as nossas emoções. E Ele nos dá a resistência, a resiliência, para a gente poder caminhar na presença do Senhor e honrar o nome dEle. Mas quando nós pensamos nas nossas emoções, querido, nós temos um vilão dentro de nós. Nós temos um vilão na nossa vida. E quando nós permitimos que o nosso coração, que a nossa emoção, que a nossa, muitas vezes, aquele sentimento que aflora no nosso coração, aquela vontade que vem de uma maneira explosiva, quando a gente permite que as nossas emoções tomem decisões por nós, aí a gente começa a não viver pelo amor, mas a gente entra num instinto de defesa. E a defesa emocional, querido, ela é muito perigosa. Porque quando eu quero me defender emocionalmente, eu começo a destruir o outro emocionalmente. Você já viu que quando você está numa briga ali, marido e mulher, né? Você já reparou que você fala um monte de coisa que você não acredita? Você fala um monte de coisa que não é o que você pensa, mas você fala porque você sabe que vai doer. Você fala porque você sabe que vai machucar, você quer nocautear ele emocionalmente. Você simplesmente quer falar assim: olha, eu vou ganhar no primeiro round, né? E você profere aquelas palavras malditas que você permitiu que o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, falasse mais alto no teu coração, só para você gerar no outro um dano maior do que aquilo que está gerando em você. E a gente percebe que uma vida emocional desequilibrada, ela tem origem numa vida espiritual desequilibrada. Tessalonicenses, a Bíblia diz assim: e o Deus de paz
Ele vos conservará íntegros, corpo, alma e espírito. Integridade de corpo, de alma e de espírito. Querido, para você fazer a obra do Senhor, você precisa ser curado de corpo, alma e espírito. Alguém ferido na alma, ele não vai conseguir manifestar o amor e a graça de Jesus sobre a vida dos outros. Ele não vai conseguir manifestar o amor no nível que Jesus estabeleceu e que Ele espera de mim e de você. Não seja conflitante, meu irmão. Aprenda a dar limite na tua vida emocional. A Bíblia não está falando para você ser um super-homem, uma super-mulher. Mulher ainda é um negócio ainda mais complicado ainda, né? Porque tem uns dias aí, meu irmão, que o bicho pega. O negócio já começa cedo. A mulher passa a vida, quase que a vida toda, né? Nessa peleja. E quando o trem está chegando na hora de acabar, aí o trem acirra mais ainda, né? Se não bastasse, ainda tem a menopausa e o pau vai quebrando, meu irmão. Misericórdia, Jesus. Sentimento, emoção, o negócio vira uma bomba relógio dentro de casa. Marido segura. Mas o homem também não é diferente não, meu irmão. Cada um de nós tem suas lutas, seus problemas. Mas o que a gente precisa aprender, querido, para amar, para manifestar amor, para viver o que Deus quer, a gente tem que aprender, querido, que nós temos limites. Para você viver a presença do Senhor, você precisa primeiro entender que você tem limites. E para você ter uma vida saudável, você tem que conhecer seus próprios limites. É saber até onde você pode ir e a hora que você tem que parar. É saber até onde você vai poder conversar alguma coisa ou discutir alguma coisa com alguém e a conversa continuar no nível saudável, mas saber também que hora que você vai ter que parar, porque se você continuar, se você passar daquele limite, a coisa já vai sair do natural e já vai passar para o emocional aflorado, onde a gente vai magoar um ao outro. Quantas vezes você percebe só quando o negócio dá ruim, e muito ruim, que se você tivesse parado a conversa na metade, o estrago teria sido muito pequeno, muito menor, né? Às vezes você vai querer discutir uma coisa, mas você não está na hora para isso. Você tem que ter sabedoria para entender, querido, como igreja, como servo de Deus, que muitas vezes você vai ter que pôr limites na sua boca, na sua língua. Saber que tem hora que você vai ter que calar, não porque você não tem razão ou porque você tem razão, mas porque você não está equilibrado o suficiente para conduzir a coisa da forma como é necessária. A gente vira uma metralhadora de palavras, né, que vai destruindo o outro, e enquanto mais você vê que o outro está ficando nervoso, aí que você fala, achei o ponto, né? É quando você tenta descobrir a fraqueza do inimigo. Só que você está esquecendo que esse inimigo que você está enxergando e você está louco para poder vencer, às vezes é seu marido. Às vezes esse inimigo que você está olhando para ele, que você está doido para derrotar, é tua esposa. Às vezes é alguém que Jesus falou que você tem que amar. E amar, querido, aqui na palavra do Senhor, é você se colocar no lugar dele. Jesus estabelece lá na oração, que a gente denomina Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado. Agora, como eu posso não me preocupar com a maneira como eu preciso me relacionar com meu irmão? Porque Jesus sempre coloca o outro, querido, como uma régua de medida. Jesus coloca o outro como uma referência. E você não vai encontrar em lugar nenhum no Evangelho onde a palavra de Deus nos dá legalidade ou liberdade para ignorar as pessoas. Se você serve a Deus, querido, você precisa dar uma resposta para as pessoas.
não com palavras, mas com atitude. Você precisa demonstrar o amor de Deus não com palavras ou qualquer outra coisa, mas sim com atitude, com a sua maneira de viver. Esse chamado Deus já fez para Abraão há muitos anos atrás. Quando Deus fala com Abraão, anda na minha presença, ser perfeito, Deus está falando para Abraão: Abraão, mostra para o mundo quem eu sou, através da sua maneira de viver. As pessoas vão olhar para você e vão me conhecer. Jesus estava ensinando para os discípulos aqui, querido, algo que Deus já tinha falado para Abraão lá atrás. Só que agora já não era mais aquele relacionamento de um Deus invisível com Abraão, não, agora já era Jesus, a manifestação da presença de Deus no meio do povo, o Emanuel. Jesus estava trazendo aquela palavra num outro nível. Deus estava falando para Abraão: Abraão, o mundo precisa me conhecer, mas eu não posso me mostrar. Então você vai ser um modelo. Eles vão olhar para você e vão entender o meu caráter. Eles vão olhar para você e vão conhecer os meus princípios. Eles vão olhar para você e vão conhecer os meus valores. E Jesus está falando a mesma coisa para os seus discípulos. E Jesus está falando a mesma coisa para mim e para você aqui nessa noite. Quando Jesus está falando assim: olha, nisto o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, quando as pessoas puderem olhar para você e conhecer os valores de Deus, quando as pessoas puderem olhar para você, meu irmão, e entender qual é o caráter de Deus através da tua vida, quando as pessoas puderem olhar para você e entender o quão grande é o amor de Deus, porque esse amor está sendo manifestado através da nossa vida. Você sabe por que às vezes o evangelho cai em descrédito na vida de muitas pessoas? Porque o mundo lá fora está cansado de ouvir crente falar de amor e não amar ninguém. O mundo lá fora está cansado de ouvir pessoas falar sobre santidade e viver uma vida de pecado. O mundo lá fora está cansado de ouvir a gente falar que Deus pode transformar a vida das pessoas, e muitas vezes nós não mostramos para eles uma vida transformada. Aí não vai fazer diferença nenhuma. O evangelho não vai fazer diferença nenhuma se ele não transformar a mim e a você. O evangelho, querido, não é uma promessa, uma caixa de promessa que Deus falou que vai abençoar a gente de tudo e quanto é jeito. Não é isso que é o evangelho. O evangelho do Senhor Jesus é para transformação da nossa vida. É mudar a nossa maneira de viver, é mudar a nossa maneira de ser, é deixar de viver uma vida de pecado para viver uma vida onde Deus é glorificado através de nós. O evangelho, querido, não é para você ser abençoado, não. Ah, pastor, mas não é para eu ser abençoado? Não, é para você ser salvo. O evangelho é para você ser salvo. O evangelho é para você morar no céu. O evangelho é para você, quando chegar o fim da tua vida, você passar a eternidade com Deus. Agora, se no decurso dessa caminhada Deus puder nos acrescentar, pela sua graça e misericórdia, bênçãos, amém, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Isso precisa ser o alvo, o objetivo da nossa vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, querido, começa na terra e termina no céu. A justiça no reino de Deus é a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quando eu me enquadrar dentro disso, quando você se enquadrar dentro dessa realidade, a Bíblia diz que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, ame, aprenda a amar. Ah, pastor, mas é difícil. É tão difícil. É tão difícil aprender a amar, mas é tão difícil que Deus teve que fazer de mim, de você, morada do Espírito Santo, enviar Ele na nossa vida. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus, para que Ele possa fazer isso na tua vida, de tão difícil que é. O homem não consegue dimensionar. Se você for carnal, querido, esquece.
Se você quiser viver no mundo, esquece, você nunca vai conseguir alcançar o padrão de Deus. Mas se você se encher do Espírito Santo, se você regar a tua vida com a presença do Senhor, com o Espírito Santo, Ele fará brotar em você frutos. E os frutos do Espírito, Ele acumulará riquezas no céu. Os frutos do Espírito fará com que você glorifique o nome do Senhor onde você estiver. Os frutos do Espírito vão fazer com que você caminhe na presença do Senhor e na eternidade você seja salvo com Cristo Jesus. A gente precisa entender o que é o propósito de Deus para a vida da gente, querido. A gente precisa entender qual o grande amor que Deus tem por mim e por você. A gente precisa entender a dinâmica do reino. E quando Jesus coloca os outros, é porque Ele colocou a gente em primeiro lugar. Você vai entender que quando Jesus veio à terra, Ele colocou você em primeiro lugar. Ele fez de mim e de você mais importantes do que Ele mesmo. Porque Ele morreu por nós. Ele entregou a vida dele, tão grande era o amor com que Ele nos amou. E a gente está falando da vida de Jesus. E às vezes o que Ele está mandando aqui, através dos seus mandamentos, é que eu e você muitas vezes façamos morrer só o nosso orgulho. Muitas vezes para você manifestar amor por alguém, você vai ter que fazer matar só seu orgulho. Às vezes você não vai ter que perder um fio de cabelo, meu irmão. Jesus está falando comigo e com você que às vezes para você manifestar amor pelo outro, você não vai perder um fio de cabelo, você não vai perder uma noite de sono. Às vezes a gente precisa simplesmente deixar o orgulho morrer. Às vezes a gente precisa simplesmente ter um coração humilde. Às vezes a gente precisa simplesmente olhar para o outro e entender que ele está no mesmo nível de importância que eu. Entender que o padrão que Deus espera de mim e de você, querido, vai nos levar para o céu. Então, meu irmão, guarda o teu coração do mal. Viva o amor que Deus tem por mim e por você. A palavra do Senhor diz que o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor, ele é poderoso. Porque o amor não é conduzido emocionalmente. Amar é uma decisão que nós tomamos no nosso coração quando conhecemos Jesus. Amor é uma decisão que nós imputamos na nossa vida e passamos a viver através dele. Amor aqui não se distingue com ódio. Porque o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. O que se equipara a amor é o altruísmo. Fala assim, pastor, mas o contrário de amor não é ódio. Não, meu irmão, não é ódio não. Então prova. Amém. Quantas vezes você já teve ódio desse homem que está aí, que é seu marido, mas você continua amando ele? Hã? Você está rindo. Meu irmão. Fala a verdade. Você olhou para ele assim, mas aquilo ali, mas se você pudesse engolir ele vivo, de raiva. Mas você continua amando. Porque amor é o oposto de egoísmo. Quando eu penso somente em mim, eu não consigo amar. Mas quando eu consigo colocar alguém no mesmo nível de entendimento que eu, no mesmo nível de importância que eu, ali eu manifesto amor. Se coloca de pé no seu lugar. Eu quero te convidar a colocar a tua mão sobre o teu coração agora, nesse momento.